Muito bem, pessoal. Sobre a formação dos Estados nacionais, você sabe a diferença entre Estado, nação e governo? O fato de nós nascermos no país significa que somos brasileiros, ou seja, o que significa ser brasileiro, né? Essa questão muito importante que nos intriga, né? Como definir isso? O fato de você nascer no território faz de você parte desse Estado ou dessa nação, só porque você nasceu ali e habita, ou tem algo mais que te dá liga, né? Quando pensamos em grupos étnicos diversos como o Brasil, os povos indígenas, por exemplo, eles podem dizer que eles possuem um Estado ou possuem uma nação? Como nós podemos trabalhar essa questão de diferenciar Estado, nação e governo? Perceber, por exemplo, que dentro de contextos específicos, uma vez que eles se relacionam, isso que é importante, relacionam os contextos com a sua historicidade e que as definições se transformam ao longo de processos históricos em determinados tempos, em temporalidades específicas. Há de ressaltar que a forma de exemplificar a questão das monarquias nacionais modernas, por exemplo, que deram origem aos Estados nacionais e também deram origem ao conceito de nação, que compreendemos hoje, foi uma ideia de governo que controla e administra tudo. Começa aí por aí. E aí quando a gente percebe e tenta diferenciar Estado, nação e governo, a gente percebe então que o governo é aquele que administra, o Estado tem fronteiras geográficas e a nação tem um sentido muito mais pessoal, muito mais ligado às pessoas, né? Não podemos deixar de dizer que quando observamos esses conceitos mudam com o tempo, tá? Isso aqui é interessante frisar. A fronteira não é mais considerada somente um limite físico, por exemplo, um limite político, né? Que não considera os sujeitos, não considera as relações que existem entre os sujeitos, da mesma forma que o território não é mais compreendido somente como uma demarcação espacial, dotado de características físicas e sociais. Não mais. As práticas sociais, as relações, as ações políticas, no caso do Estado, e as redes passam a ser fundamentais na interpretação contemporânea de fronteira e território. A fronteira é um conceito que, na maioria das vezes, é confundido com a noção de limite. Considera-se, por exemplo, nesses casos, que a fronteira é uma linha imaginária ou um marco histórico ou geográfico que separa duas ou mais nações. Para um intelectual, o limite estimula a ideia sobre a distância e a separação, enquanto a fronteira movimenta a reflexão sobre o contato e a integração. Ou seja, não pode mais confundir fronteira com os limites, né? O limite estimula a ideia sobre a distância e separação, questões físicas, enquanto a fronteira movimenta a reflexão sobre o contato e a integração, a possibilidade de integração. Muito bem, ainda segundo Issa, a reflexão sobre os limites e fronteiras é também uma discussão sobre o poder, na medida que fronteiras e limites servem para estabelecer domínios e demarcar território. Então, é um exercício de poder, relações de poder. O limite é também uma noção significativa para a compreensão de território, principalmente aquela noção que aproxima o conceito de território à área de ação dos Estados nacionais, né? É um espaço de exercício das políticas governamentais, exercício do poder, portanto, da apropriação e das estratégias de proteção dessas chamadas fronteiras, né? Então, qual o conceito de nação? Aqui é muito importante a gente falar sobre isso. A ideia de nação surgiu na Europa nos séculos 18 e 19, em meio ao processo de formação dos Estados nacionais europeus modernos. Ela foi influenciada pelo iluminismo, lembra da aula de iluminismo? Iluminismo é muito importante, né? As liberdades individuais, liberdades políticas, né? Liberdades econômicas. Dentro desse contexto, né? Ele foi influenciado, então, para a formação do conceito de nação. E o próprio romantismo também, que teve o seu peso de influência. Eles enfatizavam a importância da identidade nacional. Isso que é muito importante, né? A importância da cultura e também do idioma, da língua, para a construção de uma sociedade justa e livre. Essa é a ideia de conceito, essa é a ideia de nação, conceitualmente falando, que é estabelecido na Europa do século XVI, ou melhor, 18 e 19. O conceito de nação é complexo e multifacetado.
sendo abordado de diversas maneiras, em diferentes disciplinas, como a sociologia, a ciência política e a história. Mas, de maneira geral, a gente pode entender que a nação é compreendida, observe bem, como uma comunidade política, cultural e, por vezes, étnica, caracterizada por uma identidade compartilhada e uma ligação emocional entre os seus membros. Perfeito? Então, essa ideia de nação também está envolvido alguns elementos chaves para você compreender, para dizer o que compõe a definição de nação. Tudo isso que nós falamos agora está envolvido, identidade compartilhada entre as pessoas, nós temos uma identidade comum, somos brasileiros, identidade de ser brasileiro, temos um território delimitado, nós moramos num espaço geográfico específico, nós temos governo, né, que é eleito democraticamente, temos soberania, autodeterminação dos povos, ou seja, nenhum país pode vir aqui e dizer o que nós temos ou não que fazer. Temos cidadania, exercício da cidadania, que é deveres também, mas principalmente usufruir dos direitos que essa nação compartilha e permite que você exerça. Também temos consciência nacional de quem nós somos e, finalmente, temos uma história comum, um legado comum histórico como nação, né? Então é importante você considerar esses elementos chaves. É importante também notar que o conceito de nação ele é dinâmico, como falamos agora há pouco, e pode variar em diferentes contextos culturais, históricos e políticos. Além disso, em algumas discussões acadêmicas, a distinção entre nação e Estado é feita na qual a nação se refere à identidade cultural e étnica. Guarda isso, tá? Nação está ligada à questão da identidade cultural e étnica. Enquanto Estado, por outro lado, é uma estrutura política e governamental associada a esse grupo cultural e étnico, ou seja, o Estado administra e gerencia e permite a liberdade dentro dessas pessoas, dentro desse espaço delimitado, regendo, governando essas pessoas. Perfeito? Então, o governo administra, o Estado são fronteiras e limites também, e nação está ligada a nós, um ao outro, né? A questão de identidade cultural e étnica, isso dá a nação. Essas são as diferenças, espero que você tenha entendido, e até a próxima, valeu, obrigado, até mais.